Fala galera, vamos lá, boa noite. Hoje, dia 16/11, estamos aí na metade de novembro. E hoje é uma quarta-feira, voltamos aí de feriado. E foi um dia bom, diazinho bom aí, mercado em queda de 2,58, mas entregou bons movimentos aí no dia de hoje. Então vamos ver como que foi aí esse pregão, beleza? Então vamos lá, Ibov, ó, 2,58 de queda. Vamos ver alguns destaques aí que a gente teve no monitor. Esse profit continua zoado, né? Tá difícil. Vamos lá. Alguns dos destaques aí que a gente teve no dia de hoje, ó. Petro caindo 1,99. Opa, deixa eu ajustar aqui. 2% de queda em Petro, puxando aí para baixo. Junto com Prio, ó, caiu forte. Quase 6%. Prio, pancada, hein? Não tinha visto. 3R Petróleo, 4,76. Então, o setor de petróleo e gás aí sofrendo bastante. Valezinha começou o dia até subindo, mas virou para queda, 1%, junto com o Gerdau, ó, 2% de queda. CSN 1,14 e os Minas próximo do 0 a 0 aí, 0,38. O setor financeiro também não desempenhou bem, com exceção a Bradesco, mas o resto, ó, B3 0,5 de queda, Itube 1,43, BBAS 3,16. Itube ativou um topinho duplo e já está cravando o segundo alvo. A gente vai dar uma passada nela aí. Bipac, ó, 5% de queda. E Bradesco aí no 0 a 0, né, praticamente. VEGzinha, ó, caiu bastante hoje, 4,8, queda forte. Mglu, 8%. Amero, 9,81, Via 6,69, Lojas Renner, setor de consumo sofrendo bastante, ó. Localiza mais de 7%. E temos aí Ambev, ó, 3,20. Então um cenário bem negativo, com exceção aí a Embraer, que subiu quase 10%, ó, alta bem expressiva. Brap, 2,16. E Suzano, SUSB, 1,49, beleza? Então, esse foi o cenário aí que a gente teve no dia de hoje. O que a gente teve aqui no Ibov, pessoal? Perdendo essa mínima aqui, ó, a gente tinha a perspectiva de continuidade aí no movimento de queda, considerando que a gente tinha essa 9 aqui já fazendo pressão, a 50 e a 21 flat, então sem botar muita pressão aí nos preços, mas depois desse candle aqui que ele deixou na segunda-feira, já indicava aí a possibilidade de um movimento de queda hoje. Médias todas por cima, tinha espaço até essa média de 200, só que foi justamente onde terminou aí o pregão de hoje. E aí logo abaixo a gente tem um suportezinho, né? Aí, ó, vários toques aí nessa região. Aqui também, aqui. Então, toda essa faixa aqui abaixo, ó, 109.500 aí até 108, mais ou menos, 108 e pouco, ele se formalizou como uma região de suporte, beleza? Seguimos dentro do alargamento, ó. Então, um cenário ainda um pouco complexo. Vamos ver amanhã se o mercado já vai querer perder essa 200 e entregar queda, ou se ele vai ficar, ou se ele vai fazer repique e seguir aí nesse padrão de alargamento e aí começar a trabalhar de novo de forma lateral aí dentro de uma congestão, beleza? Semanal, ó, vamos ver como está o semanal. O semanal está em cima da média de 21 e média de 50, ó. E aí, olha como as médias nos tempos gráficos maiores também é importante a gente olhar, né, pessoal? Olha aí, exatamente a região que a gente tinha destacado lá, ó, 109.500 aí, é uma região importante aí pro nosso índice, porque ele está em cima aí dessa média de 21, beleza? Então,
tá travado, né? Média de 9 por cima, 50 e 21 por baixo, então fica aí uma movimentação um pouco mais complexa, ok? Então é isso aí que temos no nosso Ibov. Vamos para o índice futuro. O índice futuro entregou bons movimentos hoje. E aí, ó, o que a gente tinha hoje? Agora deixa eu tirar isso daqui. E aí, ó, se a gente pegar aqui essa região, pessoal, ó, toda essa faixa aqui, ó, era uma regiãozinha aí que a gente já tinha como uma região importante, ó. Por quê? Olhando pelo Intra 60, olha quantos toques que teve nessa região, ó. 1, 2, 3. Aí aqui perdeu, né? Mas teve um toque também. E voltou a trocar polaridade aqui como resistência. Se a gente pegar uma retração também, ó, olhando aí o cenário macro, a gente vai ver que dessa mínima com essa máxima, o mercado estava em cima da retração de 50%, coincidindo com essa região de troca de polaridade. E para quem pegou do movimento menor, ó, que seria essa pernada aqui, estava em cima do 61.8, ou seja, de toda forma aqui eu tinha retração e também uma zona de pressão onde poderia haver uma troca de polaridade. Então, uma região bem relevante aí pro índice, olhando pelo Intra 60, quem faz o mapeamento aí dos tempos gráficos maiores, com certeza conseguiu ver aí o mapeamento dessa região como uma região importante para o nosso índice. Então, na segunda-feira ele veio testar essa região, rejeitou. E hoje, ó, o mercado abriu brigando em cima dessa média de 21. E aí, até tinha perspectiva aqui de deixar um PCzinho, né, de compra e tentar dar continuidade para vir atacar essa região. Mas o cenário bem complexo, ó, tinha uma 50 aqui por cima, a 9 já descendente. E o mercado não estava demonstrando muita força na parte da manhã, o que podia indicar aí que ele poderia vir para queda, mas seria, a princípio, no início do dia, seria um pouco mais complicado, porque essa 21 seguia ascendente aqui, pressionando, ó. Então depois, ó, a gente vê que o mercado confirmou a perda aí da 21, que é a média de 200 lá do Intra 5, perdeu o VWAP, a 9 pressionando, 50 também, e aí as médias se alinharam aí para queda, deixando um cenário aí já favorável para continuar caindo. Então, agora, ó, o que é esperado do mercado? Fazer um repiquezinho aí no dia de amanhã para, quem sabe, aí continuar as movimentações aí para baixo, com essa 21 aí dando uma aproximada, 50 também, a 9 aí pressionando para baixo. Então, seria um cenário aí interessante para continuidade. A gente tinha também, traçando retrações aí desse movimento, a gente tinha algumas retrações aí onde o mercado poderia segurar, mas a queda foi muito forte e acabou perdendo aí todos esses níveis de retração que a gente poderia trabalhar como alvo. Até comentei no início do dia a questão desses alvos aqui, e ele foi buscar os alvos, ó, e até superou e deu sequência aí numa movimentação de queda mais acentuada, beleza? Então, pelo Intra 60 agora, ó, para cima ele vai ter barreiras aí das médias, aguardar aí, ver se amanhã ele faz um repiquezinho aí e continua aí dando sequência e ativa um pivôzinho de baixa, perdendo essas mínimas aqui do dia de hoje, beleza? Que mais que a gente tinha também aqui, ó, a gente tinha uma regiãozinha aí também mapeada como uma região aí possível de uma zona de pressão aí, um possível suportezinho junto com retração do movimento de alta. Beleza? Se a gente pegar aqui, ó, a gente tinha aqui o nível de 50% próximo dessa região aqui, ó, que é uma regiãozinha aí onde o mercado fez... Opa, deixa eu tirar esse imã aqui. Onde o mercado fez aí algumas mínimas. Então, era aí uma região também que a gente já tinha mapeado aí no início do dia. Então, já tinha em mente aí essas regiões, caso ele fosse para baixo. Agora vamos para o Intra 5, ó, que a gente vai conseguir ver o que a gente teve no dia de hoje. E aí, ó, o mercado abriu, primeiros 5 minutos, ó, já pancadaria, mais de 1.100 pontos aí.
abriu em gap de baixa, mas estava em cima da média de 200, ó, 21 lá do Intra60. Então ficou um pregão bem brigado aí. E olha quanto pavio, sobreposição de barras, né, indicando aí um cenário complexo de indefinição. A gente vê que essa alta aqui, ó, foi uma alta bem arrastada, bem complexa. E tinha barreiras aí por cima, né? A gente tinha uma 21, tinha uma média de 9, uma 50. Então, o que eu destaquei no início do dia foi, para eu pensar em compra aqui, o que eu queria ver? Romper essas médias todas, fazer um pullback, e aí já com as médias alinhadas aí para cima, dando apoio, e aí ativando aí, deixando um gatilho interessante de compra, com volume bacana. Aí sim eu poderia pensar em compra para, quem sabe, vir atacar essa região aqui. Mas não foi isso que o mercado fez. A gente tinha aí uma agenda com notícias às 10h30, então eu fiquei aguardando a abertura do mercado à vista e também a notícia. E aí o que o mercado fez? Apesar de não ser um cenário aí tão limpo, mas ele fez aí um realinhamento de médias, deixou aqui tipo uma agulhada nesse candle aqui, demonstrou força aí e pressão de venda nesses candles aqui. Olha o volume desses candles, ó. Se a gente pegar aqui, ó, esses dois candles aqui tiveram um volume bem expressivo. Esse candle aqui também, ó, até então tinha sido o maior volume do dia. Então, quando eu vi esse cenário, eu peguei uma vendinha aí por aqui e conduzi aí até próximo dessa região aqui com 460, 70 pontos. Beleza? Porque eu já tinha em mente aí que essa região era uma região aí que o mercado poderia dar uma segurada, tanto que ficou bem brigado aqui. Olha esse candle aqui que ele deixou também uma forte rejeição nessa região, mas não teve força, né, para dar sequência aí e puxar uma recuperação. E no decorrer do dia, o que o mercado fez? Deixa eu tirar isso aqui. Foi respeitando as médias e seguiu caindo, ó. Então, um movimento bem bacana aí. Quem pegou aqui também, ó, talvez tenha sido a entrada ideal. Eu peguei abaixo aqui dessa mínima, mas quem entrou por aqui também, que eu teria um stopzinho curto, 318 pontos, e ainda teria entrado aí com um espaço maior para o alvo. Então, e aqui, ó, a gente pode ver que as médias já tinham se realinhado, né? E aí aqui também a gente teve um gatilho interessante, ó. Esse candle aqui foi um candle aí que demonstrou bastante força e já fechando aí próximo da mínima do dia e indicando aí que esse mercado poderia dar sequência nessas movimentações de baixa e partindo das médias, né, que é o que a gente gosta aí. Candle de força, demonstrando aí pressão em direção ao movimento de entrada do nosso trade e partindo das médias. Então, esse é o cenário ideal aí para a gente ter uma entradinha bacana. Tudo bem que a gente tinha uma região logo aqui abaixo, mas caso ele confirmasse aí a sequência no movimento, a gente poderia traçar aí, ó, alvos de Fibo desse movimento aqui, que seria o pivôzinho aí. E a gente teria alvos lá embaixo, ó. E ele foi buscar todos esses alvos aí, viu, pessoal? Então, um movimento bem forte aí, bem expressivo na venda. E depois, ó, ele fez várias correções aí para a média de 21, deixou alguns gatilhos aí. E todos esses movimentos aí entregaram muitos pontos, que depois que perdeu aqui, ó, essa região que era a regiãozinha de suporte lá, com retração do movimento de alta, ele entregou aí belos movimentos e foi dando sequência aí, foi embora reto aí para baixo. Deu uma lateralizada aqui próximo dessa região, ó, a gente consegue ver que o mercado formou aí tipo um caixotinho aqui, ó. Mas quando confirmou também a perda dessas mínimas aqui, entregou mais um movimento de queda suportado pelas médias, ó, média de 21,9 próxima, 50 também.
Então, olha a diferença aí dos movimentos que saem próximos da média, né? Aqui, ó, você vai pegar uma entrada aí na venda perdendo essa mínima, muito improvável dele dar continuidade sem aguardar aí uma aproximação mais clara aí das médias, levando em conta que ele veio de um movimento, ó, da máxima do dia até aqui, ele já tinha aí 2.700 pontos, então próximo do horário de almoço, enfim, essas coisas a gente tem que ir atentando para evitar entrar em operações aí por besteira e acabar perdendo o movimento, que ele no fim das contas entregou o movimento, mas muito provavelmente se você tivesse, aqui não chegou a ativar, mas vamos supor que tivesse ativado, seu stop está aqui em cima, ó, você teria sido estopado nesse candle aqui, lá, esse candle aqui teria estopado aí provavelmente a sua entrada. Então, e aí depois você vê o trade fluir. Então, errar aí no timing da entrada. Aqui já seria uma entrada mais interessante. Aí você teria que colocar o stop aqui acima, que acredito eu não ter sido atingido. Ó. Não pegou o stop aqui nessa região. Passou calor, claro. Muito por conta do horário também, ó, aqui 1h50 ainda, então esse horário aí de meio-dia até as 2 é um horáriozinho mais complicado. Mas depois, ó, que ele tava com as médias aí já alinhadas, a 50 aproximou também, que é a 21 lá do Intra 15, então, ó, pancada para baixo, entregou mais 1.200 pontos praticamente. E foi terminar o dia aí, ó, próximo da mínima, beleza? Então, pessoal, vamos ver o diário aí do índice. Olha aí, todas as médias alinhadas aí para queda. Ó. Só essa 21 romper aqui para baixo, aí sim a gente vai ter um cenário interessante. Aí perdendo essas mínimas aqui, o mercado pode entregar aí um baita movimento. O índice futuro, ó, a 21 tá aqui pressionando, mas diferente do Ibov, né? Que o Ibov tá em cima e a 21 tá logo em cima. Beleza? Então, a gente consegue ver aí que o mercado entregou aí bons movimentos. Essa rejeição aqui também, ó, ele tentou puxar alto, olha o que ele faz em seguida. Ó. Entrega uma pancada para baixo, já perde a mínima. Dois candles depois, ó, de um candle de força desse aqui de alta, ele já perdeu a mínima dele aí, ó. Imagina. Aqui eu não sei se. Deixa eu ver se chegou a ativar essa entrada aqui, peraí. Na verdade não seria uma entrada aqui, né? Mas tem muita gente que às vezes vai comprar uma barra dessa aqui, ó. Deixa eu ver, a máxima foi 113, 120. Desse aqui 113, 120. Aqui não chegaria a ativar, mas muita gente pega algumas operações assim, vê só a barra aqui de força próximo de uma região de suporte, fala, opa, ativou aqui, vou pegar, mas pô, olha o cenário. Várias médias aí por cima, já coladas aí no preço, bastante pressão de venda. Se você olhasse o book, você ia ver muita pressão de venda. Após perder aí a mínima do dia, fazendo um pullbackzinho aí, troca de polaridade nessa região aqui. Então, assim, um cenário desfavorável aí para pegar um repique. Então, e aí logo depois ele já vem, ó, e já fura a mínima aí dessa barra forte aqui, já indicando que ele poderia dar continuidade aí tranquilamente para baixo. E aí ele deixa esse candle aqui de rejeição em cima dessa região também, ó, depois que perde a mínima, vai embora, busca aí o alvo de 100%, 161.8 também. E quem entrou nesses trades aí conseguiu ir conduzindo aí, seja por regiões aí de correção, enfim, pelo Intra 15, com certeza conseguiu pegar muitos pontos, beleza? Então, esse foi o resumo aí do nosso mini índice. Vamos ver o dolinha? Dolinha. Olha aí, o dolinha finalmente liberou essas médias aqui do diário, ó. Tava uma confusão, ó, esses últimos tempos todos aí. Vamos ver se agora ou ele vai engatar aí um movimento para cima, e aí a gente tem aqui já, ó, essas regiões aqui, ó,
Essa regiãozinha aqui é uma região aí de bastante resistência aí para o dólar. Já vou até deixar mapeado aqui. Eu gosto de colocar nessas cores aí. Isso é toque, né? Mas, enfim. Média se alinhando aí para alta. Agora tem essa resistência forte aqui acima. Tem esses topinhos aqui também, aqui, bem próximos aí dessa região. Vamos ver o semanal. O semanal ainda está enroscado. Olha essa 50 aqui, ó, como pressionou aqui. Vai pressionando de novo esse semanal aí em vários momentos. Então o semanal ainda está meio complicado. Intra 60, ó, estava alinhado para alta. Abriu em gap de alta, fez um movimento de correção, mas ó, até chegou a furar essa 21 aí, ela inclinou para baixo e já depois retomou e realinhou aí com a 9 para dar continuidade ao movimento de alta e uma pancada aí no dólar, ó. 70 pontos aí depois da terceira hora do dia aqui, que ele deixou esse candle aqui já demonstrando que ele poderia puxar para alta e veio atacar de novo essa região ali em cima. Tirar esses estudos aqui, que fica muito zoado. Ué. Vamos, meu filho. Esse profit tá meio doido. Enfim. Aqui também, ó, a gente tem aí uma região aí de forte briga, ó, outra zona de pressão aqui que fez várias mínimas, ó, próximos dessa região. Então já vou deixar mapeado aqui também. Inclusive a mínima de hoje também foi aí nessa região. Então é isso aí, ó, o dólar tá encaixotado aí nessa região, mas tá alinhado para alta. Intra 5, ó. Se a gente voltar aqui, a gente vê que o dólar abriu aí bem próximo do fechamento aí de segunda-feira. Abriu puxando para alta, mas olha como que ele ficou enroscado, pessoal. O dólar tá muito complicado esses últimos meses. Nossa senhora. Meu Deus. Olha as médias aqui, totalmente desalinhadas. Como que você vai operar no meio de uma confusão dessa aqui? Então, assim, bem difícil, né? E aí ele vem buscar a região de suporte, ó, deixa aí uma rejeição, mas ainda num cenário bem complexo. Olha quanta média aí por cima, quanta briga. Então, assim, não vai ser um candle isolado, pessoal, que vai fazer... Tudo bem, aqui você fala assim, pô, mas deu certo, bateu lá, ó, 40 pontos. Cara, mas se você ficar operando dessa forma, a chance de você se dar mal e rápido é muito grande, porque não é um candle só que vai fazer aí você entrar num trade. Tem que ter várias confluências aí. E aí, ó, a gente pode até pegar aqui, por exemplo, uma retração. Vamos ver se a gente tinha. Muito provavelmente sim, né? Aí, ó, a gente tinha essas retrações aí desse último movimento aí, onde ele poderia segurar. Opa. Fica próximo aí a retração de 61.8 dessa região, mas enfim, a gente tem que ter o máximo de confluências possíveis para corroborar aí com nossas entradas. O ideal seria o que? Aguardar ele dar uma limpada aí nessa confusão de médias aqui, e aí quando que aconteceu isso aqui, a gente teve um movimento interessante aqui, ele pagou 28 pontos, ó. O stop estava carinho, mas enfim. Aqui as médias já estavam se alinhando, ó, ele conseguiu romper todas as médias, fez um pullback e ativou um pivôzinho. Não fluiu da melhor forma e aí ficou enroscado muito por conta do horário também, horário de almoço, ó. Mas depois ele deixou novamente aí gatilhos interessantes aí para indicando que ele poderia dar continuidade no movimento de alta, e aí aqui talvez teria sido o melhor gatilho aí do dólar, com o candle, ó, já com volume acima da média, indicando aí que ele poderia dar sequência aí nesse movimento. Tinha aqui, ó,
uma regiãozinha aí de suporte imediato aí do dia, mas quando rompeu essa máxima aqui, ó, ele foi embora e entregou aí muitos pontos. O stop aqui estava em 15 pontos, chegou a pagar só nesse primeiro movimento aí 40 até o fechamento 50 pontos. Então, um movimento bem interessante aí. Aqui a gente já tinha as médias alinhadas, ó, 9, 21, 50, 200, VWAP. Então, um cenário muito mais interessante do que você ficar operando aqui, ó, nessa confusão, ou aqui também. Então, dolinha bem complexo nesses últimos meses. Mas hoje eu vejo essa oportunidade aqui como a melhor do dia aí, para ter sido aproveitada aí no dólar. Aqui também a gente teve um cenáriozinho até interessante, mas não tão um cenário não tão claro quanto esse aqui, ó. Aqui a gente já tinha um cenário muito mais favorável, médias mais alinhadas, enfim, um cenário onde ele já tinha dado uma pernada, lateralizou, corrigiu e pum, pancada para cima, beleza? Então, por isso que a gente tem que ter paciência, pessoal, para aguardar esses cenários se formarem, porque não é toda hora. Às vezes o ativo não vai fazer nada o dia inteiro, vai ficar nessa confusão assim, ó. Aí você vai fazer o quê? Ficar tentando operar aí no meio? Complicado. Beleza? Vamos ver Petro. Ó, Petro até chegou a ativar uma vendinha, ó, correção para média de 9, perdeu a mínima, deu uma recuada, até chegou a tentar subir no dia de hoje, abriu aqui em cima, ó. Mas se der sequência aí na queda, ó, pode vir testar essa 200 de novo e aí, quem sabe, até perder ela. Deu o primeiro teste, rejeitou, agora a média de 9 já está mais próxima, talvez aguardar a aproximação da 21 também, para aí, quem sabe, romper aí e dar sequência nas quedas. Está numa região importante, então vamos seguir acompanhando aí e ver como que ela vai se comportar. E Vale, ó, que eu falei que eu ia comentar, olha aí onde Vale tá. Se a gente pegar todo esse movimento aqui, ó, dessa máxima com essas mínimas aqui, ó, a gente vê que ela está em cima de onde? Retração de 61.8, ou seja, o último nível aí de retração. A gente tem também aí, ó, uma região onde teve forte rejeição. Opa! Uma região aí onde ela já demonstrou aí uma certa rejeição, ó, quando tentou subir nessa última pernada. Retração de 61.8, então uma regiãozinha aí bem relevante para Vale. Que pode ser uma forte barreira aí para o ativo conseguir romper, e ainda mais, olha a distância, pessoal, que o ativo está da 9 e da 21, ó. Olha a 21 onde está. Vocês acham que a probabilidade de Vale conseguir romper isso aqui com força e dar sequência no movimento de alta, a probabilidade é pequena. É claro que pode acontecer, pode, o mercado sempre está surpreendendo a gente, mas se a gente trabalha com probabilidade e a gente quer pegar operações que tenham um alto índice de acerto a nosso favor, você não vai entrar numa compra aqui. Por quê? Você vai estar comprando caro. Pô, tá longe das médias, tá em cima de uma retração macro de 61.8, ativo esticado. Então, assim, essa visão aí a gente tem que ter para evitar de entrar em operação aí furada, beleza? Então, ó, o movimento natural de Vale seria o quê? Fazer uma correção e aguardar as médias. Corrige aqui, ó, aguarda 21 chegar, 9 também aí, ó, se alinhando. E aí sim entrega um movimento de alta saudável, rompendo essa região aqui de retração e também já ativando o pivôzinho de alta. Aí sim seria um cenário interessante. Em confluência com isso, ó, ela não deixou, ela voltou, tá vendo? Mas ela estava deixando o quê? Até então, estava deixando um fechou fora, fechou dentro, ó, que aí ele precisaria fazer o quê? Fechar dentro das bandas, o que não ocorreu, não se confirmou, mas se tivesse fechado assim, próximo da mínima onde ela estava, seria um cenário perfeito aí para pegar uma vendinha aqui, ó, perdendo essa mínima. Pega uma venda, alvo aonde? Média de 9. Tem um espaço bacana aí. Eu ainda acredito que se perder essa mínima aqui de hoje e amanhã, ó, ela pode entregar um movimento forte aí de queda. Vale, deixa muito gap, porque ela acompanha o mercado asiático lá, então
o minério de ferro, enfim. Então tá sempre com com essa diferença aí que a gente tem de horário lá com a China, enfim, que afeta muito Vale. Então por isso que Vale deixa muito gap, porque ela já abre espelhando, né, o que aconteceu lá no horário da China. Então a gente vê quanto gap Vale deixa. Então é um ativo complicado de operar, porque ficar posicionado principalmente. Claro que se você fizer um swing mais longo aí, você consegue conduzir e tudo, mas você está fazendo operações mais curtas aí, você dorme de um dia para o outro em Vale, você pega uns gaps desse aí, pula seu stop, aí fica complicado. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas perdendo essa mínima aqui, eu vejo sim a possibilidade dela fazer uma correção aí um pouco mais acentuada, considerando que tem espaço. Vamos ver o semanal dela? O semanal também tem espaço aí até a 9 a 21. E o mensal tá tranquilo, né? Acabou de romper aí média de 21, a média de 9 se alinhando. Mas se fizer uma correção também, tem plenas condições aí para corrigir. Beleza? Então esse é o cenário aí que a gente tem em Vale. Deixa eu ver o intra-60 dela. O intra-60 também tá aí brigando na 21, mas se perder aí essas 60 alinhar, essa 21 alinhar para queda aí, tem espaço para corrigir aí perfeitamente, ó. Intra 15 também. Então, um cenário aí bacana para uma correção, vamos ver. Aí ela pode amanhã já abrir em gap de alta? Pode, claro. Tudo pode acontecer. Você pode abrir e fazer isso aqui, ó. Abre em gap e ainda puxa para cima? Pode. Mas, de novo, a gente vai trabalhar com a probabilidade a nosso favor. Eu não vou pegar compra aqui, nem se abrir em gap de alta também, enfim. O cenário que eu vejo aqui é aguardar uma correção. E aí, se perder essa mínima, ele pode vir entregar esse alvo aqui. Seria o movimento mais plausível aí pro ativo, beleza? YouTube, ó. E aí, deixa eu voltar pro layout aqui. YouTube, topinho duplo. Ó. Topinho duplo. Topo 1, topo 2. O que a gente fez? Alvos do topo duplo. Máxima com mínima aqui, onde seria a ativação do topo duplo. Espelhados para baixo. Olha aí onde ele veio hoje e terminou o dia. Junto com média de 200. Então, confluência é o que a gente tem que buscar. Olha aqui ainda, ó, retração de 50%. Então essa região aqui já indicava ser uma região bem relevante aí, bem interessante para a realização aí, para quem pegou a ativação desse topo duplo aqui em cima, ó. É claro que aqui a gente tinha uma média de 50 logo na cara, então aí tem que mensurar aí, ver o que pelo intraday, intra 60, intra 15, enfim, tentar ver como que seria a melhor oportunidade de entrada aí. Mas quem pegou a ativação desse topinho duplo, alvo de 100% aqui com retração de 50% e próximo aí da média de 200, seria um alvo sensacional aí para finalizar esse trade, ó. Pagou aí 9%, pô, em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Bem bacana. E Bradesco, ó, o que eu falei? Vai ficar enroscado até as médias chegarem. Anota aí, ó. Eu falei isso, que dia que foi? Foi esse dia aqui, ó. Ô, caramba. Foi o dia da porrada aqui, ó. 9/11. Eu vou até anotar aqui, ó. Assistam o vídeo do dia 9/11/2022 e vejam o que falei sobre BBDC4, ok? Então depois vocês vão lá e ver o que eu falei sobre Bradesco, que a gente vai vendo aí o que ele vai fazer. Gap monstruoso, maior volume da história do ativo, pancada para baixo. Eu falei, difícil pegar a venda, porque está muito esticado, longe das médias.
Difícil comprar porque a pressão de venda foi monstruosa no ativo. Então, o que seria natural dele fazer? Uma congestão aqui próximo dessa região, ficar trabalhando de lado até o que? Até a média de 9 chegar e até a média de 21 também aproximar. Isso é o que? A gente tem duas situações. Ou o preço vai à média, que aí seria o que? O ativo fazer um movimento de correção mais forte e buscar ir em direção à média, ou ele ficar lateral, congestionado aí, aguardando a média chegar. A média vai ao preço. Beleza? Então nem sempre vai ter correção, pessoal. Às vezes você fala assim, pô, caiu muito. Agora o que ele vai fazer? Vai subir, buscar a média e depois cair. Não, nem sempre. Ainda mais depois de um movimento uma pressão de venda tão forte como foi. O natural, às vezes o que ocorre é o preço ficar de lado até a média chegar. Então nem sempre fique nesse viés aí de caiu muito, agora eu vou pegar a compra porque ele vai corrigir. Não. Tanto que no dia seguinte, ó, ele ainda caiu mais quanto? Nesse dia aqui, ó, fechou em queda de 3%, depois de uma pancada dessa aqui, que foi 17%, se não me engano, isso aí. Então, vamos ver até quando que ele vai ficar assim. Mas imagino que mais alguns dias. E eu falei isso, ó, já tem 4 dias que o ativo está de lado. Então, assistam lá o vídeo e me fala, beleza? Então, é isso que temos para hoje. Amanhã tem mais pregão, voltamos do feriado bem, né? Peguei 500 pontos, 470 pontos aí, 460 pontos aí no índice, tá bom. Tudo bem, andou 2.300, eu até coloquei a enquete lá. Às vezes eu continuo operando, às vezes eu continuo acompanhando só, igual eu fiz hoje, eu fiquei só acompanhando. Você podia ter pego a entrada aqui, podia ter pego a entrada aqui, podia ter pego... Podia, mas... Enfim. Você já garantiu o seu dia. Ficar, às vezes, também querendo pegar todas as oportunidades que o mercado dá no dia, você acaba se estrepando. E aí, às vezes, é até pior, porque você devolve, aí, enfim. E o mercado, ultimamente, pessoal, tá com stops caros. Então, vamos ter cuidado, porque às vezes você pega uma operação, peguei 500 pontos. Aí você vai pegar uma entrada aí, vamos supor, pegou aqui perdendo essa mínima. Olha aí, são 500 pontos de stop. Aí imagina se o mercado, numa volatilidade, vem, belisca seu stop aqui e depois continua caindo. Seu psicológico já fica abalado. Então, é bom a gente ter cuidado e filtrar bastante as operações, pegar, se eu peguei 500 pontos, vou arriscar o quê? 200, seria razoável, 250 até, no máximo 50% ali do que você ganhou. Entrando com a mão menor, né? Aí você arrisca uns 300 pontos, 250, que aí você vai perder ali 20 a 30% do que você fez no dia que você está arriscando. Eu acho plausível. Agora, ficar aí tentando catar movimento o dia inteiro, cara, é complicado. E tem que ter foco, porque é difícil, você tá o tempo inteiro ali grudado na tela vendo. Você começa a ver a operação o tempo inteiro, então às vezes é melhor você dar uma esfriada aí, garantiu aí 500, 600, 800, 1.000 pontos, cara, às vezes é melhor você nem ficar querendo. E aí por isso que às vezes as pessoas entram naqueles dias de fúria, né? Aí você faz 500 pontos, aí você entra lá no Instagram, fulano fez 2.900 pontos. Aí você fala, eu fiz só 500, faz as contas aí. Com quantos contratos você opera? Se for um contrato só, já dá R$100. Então, assim, aí você fica vendo lá, o cara às vezes tem anos de experiência aí no mercado. Então, esse negócio de ficar se comparando, e isso aí é prejudicial para vocês, tá? Então, pega o seu, pega o que o mercado pode te entregar ali e boa, partiu. Próximo dia tem mais mercado e vamos que vamos, beleza? Então é isso, tamo junto, boa noite, valeu!